Hoje, Sexta-feira Santa, vamos meditar sobre as 7 palavras de Jesus, nosso Senhor, na cruz. Ontem, vocês participaram do ensino de Irmã Maria Sara. Na Quinta-feira Santa, ela citou Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta, que escreveu esse livro maravilhoso que é A Ciência da Cruz. Esse nome vem de Paulo, do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios 1:18, ele fala da ciência da cruz, a teologia da cruz, que por nós cristãos é fundamental, sobretudo por aqueles que têm um chamado de discípulo, que são chamados a ser consagrados, ou padres, ou bispos, que são a continuidade dos apóstolos na igreja. Por essas almas consagradas, é muito importante de conhecer essa ciência da cruz. E Santa Edith Stein fala nesse livro, Na Ciência da Cruz, ela fala de 3 coisas. A pregação dos apóstolos é centrada sobre a cruz, a pregação dos apóstolos, a esperança dos cristãos é a partir da cruz. Hoje, por exemplo, Santo Hipólito de Roma, um padre da igreja do século III, nos apresentou durante as laudes essa cruz cósmica, que é a árvore que sustenta o universo, como a árvore da cruz de Gênesis 1. Ela é a árvore da vida que vem resgatar a humanidade. E por isso que ela é como um fundamento, uma coluna que sustenta o mundo. E Santo Hipólito contempla essa imensa cruz que será inscrita no céu quando Jesus voltará. Quando Jesus voltará, terá um sinal no céu, que será visível do Oriente ao Ocidente. O que será esse sinal? Vai ter um sono de trombeta, gostei? Mas terá um sinal, uma cruz imensa, e todo mundo verá, contemplará. Aqueles que transpassaram Jesus vão ver esse sinal da cruz. A cruz cósmica que sustenta o mundo. Isso, realmente. A cruz dos monges que se consagram no silêncio, na escondida, numa vida de humildade e que sustenta o mundo. É muito, muito lindo, muito bonito esse sinal. E a esperança dos cristãos. É por isso que Santa Edith Stein fala pregação dos apóstolos, esperança dos cristãos e liberdade dos cativos. Aqueles que são presos serão libertos, graças ao poder, à potência da cruz. Não tem outra chave que abre a libertação, que provoca a cura dos doentes, a libertação dos cativos, a abertura das portas das prisões, senão pela cruz de Cristo. É por isso que Jesus é chamado o novo Adão da humanidade. E a igreja, na tradição da igreja, reuniu no longo da história essas 7 palavras de Jesus na cruz com os 4 evangelistas. Essas 7 palavras não são no mesmo evangelista. É muito interessante de ver que precisamos da comunhão dos 4 carismas dos evangelistas para reunir as 7 palavras. E ontem à noite rezamos justamente pela comunhão dos carismas na igreja. Não é de centrar sobre uma comunidade como a mais bonita, a mais linda comunidade,
como se tem uma competição a fazer. Não, isso é uma tendência um pouco adolescente, de fazer comparações, e de dizer, mas a minha comunidade é mais bela que as outras. Não, todas têm um brilho particular, um carisma particular. O que é importante é a comunhão de carisma entre nós. É a igreja que reúne todos os carismas. A beleza da igreja é de reunir justamente todos os carismas. Então, essa ciência da cruz, vamos meditar essa manhã, que é no final da carta aos Coríntios, 1 Coríntios 15, quando Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Precisa da ressurreição, precisa do domingo. Mas ele começa a primeira carta aos Coríntios, se ele acaba pela ressurreição, ele começa em 1 Coríntios 1, 18, a ciência da cruz. Eu não quero saber no meio de vocês, vai dizer São Paulo aos Coríntios, só Cristo crucificado. Então, não podemos viver nossa fé sem a ressurreição, porque nossa fé, senão, cai, não tem ressurreição. E não podemos viver nossa fé cristã realmente sem a cruz. A cruz é a nossa referência, é nossa arquiva, é nossa essência, é o essencial do querigma, porque é o lugar da salvação. É a igreja que vai passar pelas tribulações até os fins dos tempos, porque ela não é maior que seu mestre. A igreja se salvará pelo meio e pelo modelo da cruz. Com certeza, a igreja que já é crucificada em vários lugares do mundo, a igreja perseguida em vários lugares do mundo, passará ela mesma nessa salvação do reino dos céus através da cruz. A primeira palavra de Jesus, que vamos ler, temos um leitor para nos ajudar, o irmão João Pedro, e em Lucas 23, 32. Lucas 23, 32. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Primeira palavra, Pai. Lucas, que é médico, que tem o sentido dos detalhes, sublinha que a primeira palavra é Pai. E a última palavra será Pai. (23) não é 32, desculpe, 34. Santo Agostinho, como vários padres da igreja, os santos, gostava de juntar a cada palavra da cruz uma beatitude. E Santo Agostinho vai dizer, a primeira palavra de Cristo na cruz se junta, feliz os misericordiosos. Porque perdoa-lhes. Ele não sabe o que eles fazem. Perdoa. Essa primeira palavra, Jesus não cuida dele, não cuida de sua dor, ele cuida de nós. Ele é entre o Pai e nós. E se preocupa que nós sejamos misericordiados, que recebemos a misericórdia. Não é a dor que cuida dele, não é ele que cuida da dor. Perdoa porque eles são cegos. Ele não sabe o que eles fazem. Eles são cegos. São Paulo vai dizer em Romanos 7, eu não faço o bem que eu deveria fazer,
eu faço o mal que eu não quero. Né? Em cada pecado tem uma certa injustiça de cegueira em cada um de nós. São Tomás de Aquino que diz também que em cada pecado tem muita marca da impaciência. Cada pecado muitas vezes é precipitado, é impaciente. Mas lá, Jesus quer mostrar que ele não sabe, são cegos. São cegos porque vão preferir um Barabás a Jesus. Vão preferir Jesus a Barabás. Jesus será entregue no lugar de Barabás. Será entregue no lugar de cada um de nós. Em lugar de Barabás, podemos colocar nosso nome. Jesus se entregue no meu lugar, no lugar de uma pessoa qualquer, comum. São Pedro vai dizer, Pedro 4:8, a caridade cobre uma multidão de pecado. A caridade misericordiosa cobre muitos pecados. E lá podemos também pensar o povo israelita na festa do Yom Kippur, que era celebrado uma vez por ano, e que consistia em imolar o cordeiro, porque o sangue fazia a expiação dos pecados, e tinha também o bode expiador, que recebia, por imposição das mãos de cada penitente, recebia os pecados dos israelitas e era enviado no deserto. Jesus, nesse momento, esse cordeiro, também esse bode expiador, ele é também o sumo sacerdote, que preside essa celebração anual no templo de Jerusalém. Mas não tem mais liturgia no templo. E Jesus agora é o novo templo, o cordeiro e também o sumo sacerdote. Podemos sublinhar também que o Gólgota, que é esse monte de Jerusalém, e as Beatitudes são no outro monte das Beatitudes, na beira do lago de Tiberiade, longe de Jerusalém, não é o mesmo lugar. Mas que nos lembra que Jesus vem da Galileia, vem de Nazaré, na Galileia. Então, meditamos essa primeira palavra, que Jesus vem se substituir a cada um de nós para viver essa salvação, esse resgate, esse amor misericordioso que salva cada um de nós. Não somente nós, mas também as pessoas que com quem temos algumas dificuldades também são beneficiárias se ela acredita dessa salvação. Ele é o Cordeiro que se entrega por nós. Jesus é sem ego. Não pensa a ele se entrega pensando a multitude dos irmãos e pensando a toda a igreja. A segunda palavra, em Lucas 23, 43, espero que anote bem. Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. E a beatitude que Santo Agostinho vai colocar ao lado, feliz os corações puros, eles verão Deus. Hoje tu serás comigo no paraíso. Hoje tu vai ver Deus. O que é muito ousado, porque os judeus sabiam que Moisés não podia olhar Deus.
enxergar face a face a Deus. O Senhor dizia a Moisés: tu me verás por trás. E nós também reconhecemos Deus atrás, por trás. Quando fazemos a leitura de nossa vida, ok, eu me lembro, esse momento foi realmente a presença de Deus. Nós também olhamos Deus de costa. E isso é interessante. E por isso que os irmãos e irmãs que vivem o ano sabático pedimos de fazer uma anamnese de sua história. Porque dentro dessa anamnese, cada um vai fazer sair o que foi feridas, mas também ele vai fazer uma leitura das passagens de Deus em nossa vida. Como o padre ontem pregou nessa missa da quinta-feira sobre as passagens, as visitações, a Páscoa de Deus em nossa vida. Hoje tu serás comigo no paraíso. Segunda palavra de Lucas 23, 43. Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, não é amanhã, tu serás comigo no paraíso. Essa palavra de Jesus é pelo ladrão ao lado dele, que vai receber esse convite, porque essa pessoa, esse condenado, acolhe realmente a salvação de Jesus, Messias. Ver Deus. Você se lembra Santa Teresa d'Ávila, quando ela tinha 9 anos, e com seu primo, fugiu da casa e queria se fazer perseguida e decapitada pelos árabes que invadiram a região da Espanha, e ela declarou isso porque eu queria ver Deus. Ver Deus. Quem não quer ver Deus? Hoje tu serás comigo no paraíso. E Santo Agostinho faz o paralelo da beatitude. Feliz os corações puros, eles verão Deus. A sexta beatitude. Então, eu dizia, a misericórdia já é derramada sobre a igreja, sobre o povo de Deus. E esse ladrão que vai fazer esse ato de fé, e outro ladrão que vai recusar, que vai rejeitar. E Jesus, o cordeiro inocente, no meio. Como diz São Tomás de Aquino, Deus sem ideia do mal. Jesus inocente. Deus sem ideia do mal. Quando Deus nos olha, Ele não nos olha com um olhar de condenação, com um olhar, ele vai cair de novo, ele vai cair no pecado. Deus não tem ideia do mal. E Deus tem um desejo de amor e de santidade por cada um de nós. A predestinação que Paulo fala na carta aos Efésios, primeiro capítulo, a predestinação, se ela existe justamente na doutrina cristã, não é uma predestinação que tu deve corresponder cada dia exatamente, mas é uma predestinação em duas coisas. Tu és predestinado ao amor de Deus e tu és predestinado à santidade. Deus tem esses dois grandes desejos por cada um de seus filhos. Que tu seja na plenitude de amor, amado, transbordando de amor, se podemos dizer, e que tu seja santo. Deus deseja que cada um de nós seja santo. Ele não te condena pelo teu pecado, ele quer que tu seja santo. Mas eu me sinto julgado e condenado. Não, ele não te condena, justamente. E justamente o outro ladrão que recusa vai dizer essa palavra que já ouvimos na palavra do diabo quando Jesus é no deserto, no início do Evangelho.
se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pão. Então, se tu és o Filho de Deus, é uma dúvida. É um grito de dúvida, de falta de fé. E outro ladrão vai dizer, mas para nós é justo que recebemos essa condenação. Mas eles não fizeram nada de mal. Um olhar teológico. Deus sem ideia do mal. E esse ladrão tem um olhar teológico e por isso que ele faz um ato de fé. Mas o outro ladrão faz uma lógica carnal, pagã, que nós ouvimos cada dia. Ah, mas se Deus existia. Ah, se Deus era presente. Muitas vezes ele é no meio. Mas quem vai reconhecer? Então Jesus decidiu, hoje tu serás comigo no paraíso, sem atraso. Ele é justificado. E a beatitude nos justifica como feliz os corações puros. É isso. Mas para que eu seja no paraíso hoje, eu preciso de me confessar, porque eu não tenho um coração puro. Se eu tinha um coração puro, realmente, a pessoa que deve morrer hoje deve fazer essa oração: Senhor, dai-me um coração puro para te encontrar, para viver o face a face com Jesus. Purifica-me, Senhor. É isso. E, sobretudo, de nossas condenações, nossas tiranias contra nós, pensando que nós devemos nos acusar, nos condenar, mas Deus nos ama, não nos condena. E nós, é o diabo que condena. O tentador, que é o divisor dos irmãos, que acusa. Ele acusa eles dia e noite, diz a Sagrada Escritura. Ele é o acusador dia e noite. Eles nos acusam e como nós nos acusamos. Porque entramos na linguagem dele. Então, cuidado de não fazer o jogo do inimigo. Terceira palavra, João 19, 25, 27. Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. Essa terceira palavra é a mais suave de todas as 7 palavras na cruz. Ela corresponde, Santo Agostinho vai dizer, à segunda beatitude. Felizes os mansos. Mulher. É engraçado de ouvir no final do Evangelho de João 19, quase o final, mulher. E o início do Evangelho, João vai relatar também, em Caná, Jesus que vai responder à Virgem Maria, mulher, o que tu queres? O que tu me pedes? Então, muitas vezes podemos pensar, Jesus despreza a sua mãe. Ele podia dizer, mainha, mulher. Parece um pouco rude, hein? Mas os padres da igreja, eu desejo que para vocês que você descubra a leitura do Evangelho com os padres da igreja, porque realmente eles nos ajudam bastante a interpretar a Sagrada Escritura. Os padres da igreja vão dizer, mas justamente é uma prova de valorização de Jesus com sua mãe, porque não é sua mãe de uma maneira afetiva para mim, egoísta, localizado a ele. Não, ele faz de sua mãe a mãe universal, a mulher de Deus, que é um exemplo.
mulher, eis teu filho. E a marca, Jesus justamente mostra isso. Mas um teólogo que se chama Charles Journet, suíça, diz que Jesus fala à sua mãe muitas vezes como uma vontade separador, hein? Que separa, hein? Que separa. Não para afastar a Virgem Maria, mas para unir ela, na sua liberdade, do mistério da redenção. A Virgem Maria é separada de seu filho embaixo da cruz. Ela é separada. Mas, ao mesmo tempo, ela nunca foi tão próxima de Jesus. E se Jesus separa sua mãe de uma maneira humana, afetiva, é porque ele quer que ela seja realmente participante, co-redentora da salvação da humanidade. É muito bonito esse mistério da separação, né, que o teólogo Journet sublinha. Quando Maria sofreu, quando ela encontrou seu filho há 12 anos, né, no final da caravana de Jerusalém, em peregrinação, né, e ela perdeu o Filho de Deus. Há 12 anos, ela não perdia há 2 anos, porque no momento de Herodes ela podia perder o Filho de Deus, porque Herodes matava, né, os pequenos nascidos. Ela não perdeu Jesus pequeno, há 12 anos. Ele saiu da caravana e buscar Jesus, quantos dias? 3 dias. E o terceiro dia, encontrar ele pregando lá com os doutores da lei no templo. E Jesus, Maria vai dizer, teu pai comigo te buscamos angustiados. A angústia da Virgem Maria. Imagina Maria aos pés da cruz, a angústia de Maria. E Jesus vai responder, mas você não sabia que eu me devo a meu pai? Então, Journet, esse teólogo, sublinha essa vontade separadora, para que Maria entre justamente no lugar dela, com seu papel de co-redentor da humanidade. Por que tu nos fiz isso? Mas na cruz. Então, justamente com São José, os padres da igreja, que a mãe de Jesus, que se torna agora, aos pés da cruz, mãe da igreja. Essa vontade separadora é para que ela se alarga, o coração dela deve se alargar, porque ela vai passar de mãe de Jesus a mãe da igreja. Eis teu filho. Cada um de nós, eis tua filha, teu filho. Ela deve alargar seu coração. E como Jesus vai alargar seu coração? Justamente com essa dor da cruz acolhida, assumida por ela em comunhão com seu filho. E os padres da igreja vão dizer, finalmente, com São João e São José, São João e São José são os dois modelos da profundidade, a profundidade da comunhão com Jesus e com Deus. Nada em seu coração recusa ou se afasta nesse momento. Ela podia fugir, correndo. Nada recusa nela, nem nada se afasta. Nada em seu coração transpassado, você se lembra da profecia de Simeão, né? Uma espada te transpassará o coração, e depois, e por isso que muitos corações receberão segredo de seu coração. Muitos segredos serão revelados dos corações. Com esse mistério aos pés da cruz, justamente podemos receber muitos segredos dos corações. Uma pessoa talvez que não se conhece, não se entenda na sua história,
seria bom de dizer, vai contemplar aos pés da cruz, porque lá a profecia de Simeão nos promete que muitos segredos do coração serão revelados. Vai com a Virgem Maria aos pés da cruz e com São João. E então Jesus nos faz um testamento nessas palavras, 7 palavras. Ele nos entrega sua mãe como presente no seu testamento. Qual é a fortuna que Jesus nos lega no seu testamento? A sua mãe, o pai, perdoe. A quarta palavra é Mateus 27, 46, como também em Marcos 15, 15, 33, mas vamos ler em Mateus 27, 46. Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me abandonastes? E podemos colocar ao lado a terceira beatitude. Feliz os aflitos, eles serão consolados. O evangelista vai dizer que é a sexta hora, meio-dia. E depois, a nona hora, 3 da tarde. Entre meio-dia e 3 da tarde, realmente essa paixão, essa agonia de Jesus que se entrega por nós. Por quê? Meu Deus, por que me abandonaste? E justamente o momento da paixão da alma de Jesus. Muitas vezes sublinhamos a paixão do corpo, com muito sangue, muitos sinais de coisa, de sofrimento terríveis, mas é impossível de figurar a paixão da alma de Jesus. Porque, nesse momento, ele carrega todos os pecados, todo o mal que entrou na humanidade. E não somente da época dele, mas de todos os tempos. Antes dele, e vamos ver amanhã, esse mistério de Jesus que entra nos infernos para visitar os antepassados, desde Adão. Jesus oferece nesse momento a sua paixão na alma que carrega o peso das doenças, do mal, da humanidade passada, presente e futura. Então podemos imaginar essa paixão da alma que é profundamente na solitude, uma solitude enorme. Ele dizia em João 16, 32, vocês me deixarão só, aos seus discípulos. Ontem ouvimos essa palavra no Evangelho durante a refeição do jantar. São duas solitudes. Ele é como sem Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Nesse momento é a derelição de Jesus que não é cortado, não é separado do Pai. Não. Do lado do Pai não é separado, mas do lado dele, no seu corpo humano, ele vive a angústia na alma de uma separação. E os teólogos de hoje, não são os padres da igreja, mas os teólogos de hoje dizem que ele já assumiu o ateísmo, que podemos descobrir a partir do fim do século XIX, XX e XXI, esse ateísmo que cresce no mundo. Jesus assumiu esse ateísmo sem Deus, sem Pai, justamente na cruz, nesse momento da paixão de sua alma, a primeira solitude.
E a segunda solitude, Marcos e Mateus utilizam a palavra ademonein, que significa sem povo, sem comunidade. O prefixo a significa sem, em grego. Demonein, demos, o povo. Jesus é sem povo nesse momento. Ele é despojado de sua comunidade, de seu povo. Os judeus rejeitam ele, e os apóstolos são aonde? Como dizia o padre da igreja essa manhã, onde és tu, Lázaro, que foi ressuscitado? Onde és tu, o cego, que Jesus curou? Onde está o leproso, o coxo, que ele curou? E os outros apóstolos, onde passaram? Sem povo, sem ateia, sem Deus, e também sem povo, abandonado dos homens. Ele se humilhava, Isaías 53. E também são as palavras do Salmo 22. Versículo 3, Salmo 22. Meu Deus, eu grito de dia e não me respondes, de noite e não tenho descanso. Versículo 15. Eu me derramo como água, meus ossos todos se conjuntam. Meu coração está como a cera, derretendo-se dentro de mim. Justamente nesse momento da paixão de sua alma, o que Jesus faz? Ele reza. Essa oração de Jesus na cruz é muito, muito, muito central. Porque quando somos angustiados, mesmo tem dor de dente, não sei se você consegue rezar, mas na dor, na derelição de Jesus, nesse momento que é mais forte, mais profundo do momento da paixão da cruz, na agonia na cruz, Jesus reza. É isso que ele quer nos mostrar, não é de fugir. Não é de te irritar, de te revoltar como o ladrão que vimos. Não vai servir de nada. Pelo contrário, vai aumentar a dor. Mas Jesus reza na angústia e na provação. Ele reza com o Salmo de Israel. O Salmo da liturgia de Israel. Um escritor francês, Albert Camus, diz: Cristo, na sua cruz, resolveu dois problemas principais, o mal e a morte. Ele vem para resolver, se podemos dizer isso, para consumir, destruir o mal e a morte. E vocês conhecem Chiara Lubich, que experimentou nesse abandono de Deus. Jesus, ela diz, Jesus experimentou esse abandono de Deus a fim que nós não sejamos nunca mais abandonados. Jesus passou por essa experiência do abandono, da distância de Deus, a fim que nós nunca nos queixamos de ser abandonados. Divinamente pobre, ele se torna divinamente rei. São Paulo vai dizer na segunda carta, 2 Coríntios 8, 9, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornou pobre, de rico que ele era, a fim que pela sua pobreza sejamos enriquecidos. Somos enriquecidos das graças de Deus? Não, assim, porque Jesus abriu a torneira. Somos enriquecidos das graças de Deus, não como filho mimado. Senhor, dá-me a graça, dá-me a alegria, dá-me a paz, como criança mimada. Não.
Jesus nos oferece a abundância de seu amor através de sua oferta na dor, na paixão de sua alma. Ele se tornou pobre para nos enriquecer. Custou, a nossa salvação custou o preço da cruz. Não é uma pequena brincadeira. A fim que nossas revolta, tristeza, desânimo não se torne um desespero, mas uma confiança. Dai-nos, Senhor, a graça de nos aceitar diante de Ti e de nunca mais reclamar, nunca mais fazer esse olhar que finalmente é uma blasfêmia diante de Teu amor que salva. Felizes os aflitos, eles serão consolados. Quinta palavra, João 19, 28. Tenho sede. Agostinho vai colocar a beatitude: feliz os que têm fome e sede de justiça. Eles serão saciados. Quarta beatitude. Tenho sede. Nos lembra um episódio do Evangelho quando Jesus encontrou a mulher samaritana. Dai-me a beber de beber. Tenho sede. Jesus mendiga em cima da cruz nossa fé, nossa confiança, nosso amor. Ele precisa de nós. Então, fizer passar uma esponja de vinagre. Mas qual é a sede de Jesus? A sede de Jesus comigo. Qual é a sede de Jesus comigo? Com certeza, como dizemos, a partir de Efésios 1, ele tem uma sede de amor por nós, uma plenitude de amor enorme por cada um de nós. Ele tem uma sede de santidade. Ele quer que nós crescemos em santidade. Mas ele tem sede de quê? De verdade. Nesse mundo, de mentira. Ele tem sede de justiça, nesse mundo de injustiça. Ele tem sede de beleza, nesse mundo desfigurado, muitas vezes, pelas coisas que são feias, que não são arte, que muitas vezes são feias, realmente. E Jesus tem sede dessa esplendor da verdade, como dizia São João Paulo II por nós. Ele quer que sejamos filhos de reis, filhos de cada um príncipe e princesa. Só isso. Ele tem esse projeto por nós, não é por ele, para ele. Por nós ele tem um projeto de felicidade enorme, bem mais que nós podemos pensar. Com nossa pequena felicidade que buscamos, com um bom salário, com uma boa reputação, uma bela vida social, com uma casa cheia de filhos que tem toda a saúde. Pequena felicidade. O Senhor tem um olhar bem mais de felicidade que nós. O dia da festa, vai dizer São João, João 7:37, se alguém tem sede, que ele vem comigo, que ele bebe, aquele que crê em mim, segundo a palavra da Escritura, do seu seio jorrarão água vivas, rios de água vivas. Ele falava do Espírito que devia receber aqueles que acreditaram nele. Começa a acreditar, faz um ato de fé, para de reclamar, de murmurar e de pensar que tu és a pessoa que sofre mais que todos no mundo. Não. Acredita e recebe. E depois, do teu seio, jorrarão águas vivas. Um rio de água viva
que vai sair do teu seio. E isso é a felicidade. Até o último sopro para viver essa vida. Beber o cálice da salvação. Ele tem sede que essa salvação seja consumada e realizada. Que o Senhor, nessa palavra, venha nos purificar de todos os falsos desejos, de água suja. Ele tem sede de água viva, não somente nele, mas em nossos corações. E nós temos desejo de quê? Muitas vezes tão medíocre, absurdo, pequenos, estreito. Senhor, por favor, transforma meus desejos. Tu vai fazer o quê depois de teu ano sabático? Eu não sei. Não sei. Mas, medíocre. Eu não quero viver isso. Meu Deus, não quero viver, ouvir isso de meus irmãos e irmãs. Só isso? A tua resposta? Não sei. Talvez eu vou fazer isso, talvez eu não sei. Meu Deus. Ele oferece sua sede por ti, porque tu recebes uma sede bem maior, bem mais forte, bem mais radical. Acorde, desperta. Uma sede de santidade. Mas não é para mim a santidade. A santidade. Um dia rezamos com Maria José, me lembro, na comunidade Beatitude, foi no início da renovação, e foi um momento que as pessoas caíam facilmente, um momento de repouso. Bom. E lá rezamos por uma religiosa um pouco idosa, e não sei se Maria ou eu que disse, vamos rezar para que tu te tornes amorosa de Jesus. Uma pequena religiosa, um pouco idosa. Não, amorosa. Onde está? O repouso no espírito? Não. Ela estava... Como eu, amorosa. Ela pensava outra coisa. Então, e por isso, Jesus deve rir de nós, muitas vezes, de nossos pequenos desejos. Realmente, eu acho. Mediocridade. Jesus quer outro programa, realmente. E se tu não entendi depois do ano sabático, tu deve recomeçar a fazer um ano sabático, porque tu deve repassar as palavras recebidas, porque senão, realmente, vamos reembolsar o ano sabático dessa pessoa, que vai recomeçar, hein, irmã? Mas devemos pedir ao moderador geral, realmente. Guardamos nossa profundidade para a sexta palavra. João 19, 30. João 19, 30. Está consumado. Depois de beber o vinagre, ele diz, todo está consumado. Que corresponde à sétima beatitude. Felizes os artesãos de paz, serão chamados filhos de Deus. É engraçado como Deus é paradoxal, hein? Sempre. A irmã falou disso na sua formação de ontem. Né? Os paradoxos que nos surpreendem. Jesus nos chama a fundar casa quando somos muito esticados. Eu me lembro, a primeira fundação na França foi, todo mundo era doente, não, mas tinha só 8 comunitários e 2 eram doentes. E foi apresentada uma abadia para fazer a segunda fundação. Como vamos dizer não? E como vamos dizer sim? Então, paradoxo esticado, porque muitas vezes o Senhor nos mostra uma coisa a fazer, uma coisa nova, quando somos muito pobres.
Não é a lógica do mundo, como o ladrão dizia. Se tu és filho de Deus, meu Deus, que soberba. Se tu és, tu deveria dizer, e depois se vira. Nossa lógica do mundo, quando teremos muitas vocações, vamos fazer fundação. A moderador deveria entender isso. Lógica humana. Muitas vezes o Senhor nos surpreende, porque e quando somos pobrezinho, que Ele quer começar uma coisa nova. Por quê? Porque nada se funda sobre nosso sucesso, sobre nossos músculos, sobre nossas capacidades. Bah oui, normal, como dizia meu colega. Não se funde sobre nossas ambições, mas sobre nossa pobreza. A partir de tua experiência de pobreza, de humildade, Deus vai poder fundar. Tudo está consumado, o paradoxo é, ok, tudo acabou e tudo começa. Tudo acabou e Jesus salva. A salvação começou. Realmente. É um fracasso e, ao mesmo tempo, é um sucesso da salvação. Nesse momento, exato momento que Jesus acaba, a morte é vencida. O mal é vencido. Nossos pecados são vencidos. Tudo que te atrapalha hoje, que te angustia, e por isso que, por que tu não sai da angústia? Por que tu não sai dessa prisão de tua alma? A partir desse momento, tudo é realizado, tudo é consumado. É o pleroma da salvação, pleroma, do grego pleroma, plenitude da salvação nesse momento. E São Paulo vai dizer, Efésios 3, vocês entrarão na plenitude do amor. A profundidade, a altura, a largura, o comprimento. Vocês conhecerão e entrarão na vossa plenitude. Cada um de nós é feito pela plenitude. Mesmo se tua alma é um copo, o Senhor quer que ela seja cheia. Se tua alma é um tanque enorme, o Senhor quer que ela seja cheia. Se tu é um abismo, o Senhor vai preencher. Cada um de nós é feito pela plenitude, mas essa plenitude vai se realizar a semana que vem, depois da festa da Páscoa? Não, isso não é garantido, não. A Virgem Maria dizia a Santa Bernadette de Lourdes, eu te prometo a felicidade, mas não por esta terra. Justamente, eu queria que seja amanhã, esse domingo da ressurreição. Espera um pouco. Espera um pouco. Tu vai receber grandes graças que vão te fazer crescer em direção da plenitude. Mas a plenitude, o pleroma, será por todos nós. No face a face. Na plenitude, beatifica. Agora, o que é consumado é a Torá de Deus, que é realizada. O Verbo realizou ele mesmo a correspondência à palavra de Deus. A Torá é realizada neste todo é consumado. Agora pode chegar o Shabat, amanhã. Amanhã, sábado, é o Shabat, para descansar. Como tudo é consumado, Jesus vai poder entrar no repouso, e nós com ele. É a plenitude da criação de Deus. Como diz Santo Agostinho, Deus nos criou, ninguém pedia de ser criado, ele foi criado pelo Pai, e Jesus vem para nos recriar. É a plenitude do Shabat, da recriação de Deus.
ninguém me tira a vida, João 10, 15, 18, ninguém me tira a vida, mas é a dor por própria vontade. E São João da Cruz vai dizer, a véspera de nossa morte, na véspera, como se traduz exatamente? Le soir de la vie, nous serons jugés sur la mort. Como se diz? Le soir. Au fim de nossa vida, seremos julgados pelo amor. Au fim de nossa vida, seremos julgados pelo amor. Jesus pode ser julgado. Ele consumiu tudo até o extremo do amor. No fim de nossa vida, seremos julgados pelo amor. Essa realização da parte dele vai nos dar, como automaticamente, se podemos dizer, nós que cremos, vai nos dar a paz. Mas a paz de Deus é dada a partir dessa oferenda na cruz. Não é uma pequena paz como o mundo pode dar, não. Essa grande paz profunda é dada nesse momento de oferenda total de amor de Cristo. E a última palavra, e desculpe pelo incomodo porque prolongou um pouco, mas a última palavra em Lucas 23, 46. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, última palavra, Pai. A primeira, Pai. A última, Pai. E Santo Agostinho vai colocar duas beatitudes. Felizes os pobres em espírito. O reino de Deus é por ele. Os pobres de Deus, os anawim, eles são já com o reino de Deus. Meu Deus. São pobres que são assim, que podemos encontrar em nossa vida. Verdadeiros pobres. Que são assim, que são ricos do reino de Deus. E a outra beatitude, felizes os perseguidos pela justiça, o reino dos céus é por eles. Ele reza com o Salmo 31. Quanto a mim, Senhor, confio em Ti e digo, Tu és o meu Deus. Meus tempos estão em Tua mão. Liberta-me das mãos dos meus inimigos e perseguidores. Faze brilhar Tua face sobre o Teu servo, salva-me por Teu amor. Amém. Então, eles entregam seu espírito para que nós recebamos o Espírito. Depois, a Pentecostes pode chegar. Ele entregou o Espírito para nos enviar a Pentecostes depois, para que nós recebemos do seu Espírito. Seu Espírito. A Pentecostes é o dom sobre a igreja do Espírito de Jesus que já foi entregue ao Pai e que 50 dias depois o Pai vai derramar sobre a igreja o Espírito Santo e o Espírito de Jesus. Não é um espírito vago. Espírito, tu está? Espírito, não. Espírito de Jesus. O Espírito Santo tem um nome. Não é um espírito anônimo, não. Isso é o espiritismo. Os espíritas invocam vários espíritos. A fé católica não é o espiritismo, não. É proibido de invocar vários espíritos. Deuteronômio 18. Tu não invocarás o espírito dos mortos, dos antepassados, e tu não pronunciarás divinação, tu não farás esse tipo de coisas que são abominações. Deuteronômio 18. Não devemos acreditar e misturar nossa fé com uma fé espírita.
Eu não estou julgando as pessoas que são espíritas. Eu conheço pessoas que são muito simpáticas, que são muito gentis, que têm virtude cristã, que são boas pessoas, mas a doutrina do espiritismo não é conciliável com a fé cristã. Porque para nós, a fé cristã é um único Espírito Santo. E cada um de nós tem um Espírito humano. Bom, ok. Mas o Espírito Santo se junta a nosso Espírito. Então Jesus, entregando seu Espírito, nos envia, nos prepara a receber o Espírito da Pentecoste. Então, o que falta agora nas chagas de Jesus para nos salvar? O que falta é nossa participação, nossa resposta. E São Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, eu acabo em minha carne as provações que faltam na chaga de Jesus. Bom, falta alguma coisa? Não faltou nada. Mas São Paulo vai continuar, finalmente, a seguir Jesus na sua oblação. E nós somos chamados a seguir Jesus em nossa oblação. Cada pessoa humana é uma pessoa oblativa. Tu és chamado a te dar. A questão é de saber aonde, e como, e por quem, para quem. Cada pessoa é oblativa. Mesmo a pessoa que vai na loteria cada semana ou cada dia para pensar ganhar a Mega Sena ou não sei o quê, essa pessoa tem coisa a oferecer. Pelo menos o valor do bilhete que ela vai comprar. Ela é oblativa. Talvez ela vai dar todas as suas economias. Muito oblativa. Parabéns. Mas tu deveria oferecer essa oblação de outro modo, que glorifica a Deus e que salva teus irmãos, não? Isso. O que eu faço de minha oblação? Porque cada um de nós é um tanque para receber as graças e um tanque para dar. Mas a quem? Como? Eu vou fazer esse câmbio. Então Jesus, através dessas palavras, vem nos salvar. E eu concluo com essa palavra de São João Paulo II, que no escrito de Novo Milênio Inuente, número 33, dizia que de nossa parte as comunidades cristãs se tornam verdadeira escola de oração. O encontro com Cristo não mostra no testemunho somente de pedir a ajuda, mas que seja comunidade de louvor, de ação de graça, de adoração, de contemplação, de escuta, de afeição entre membros, até uma verdadeira loucura do coração. Significa uma oração intensa. Então, eu desejo a vocês, por essa festa de Páscoa, que você seja louco e louca desse amor de Deus manifestado nas palavras de Jesus na cruz, e que cada um com seu ser contemplativo e oblativo oferece nessa Páscoa uma nova capacidade a Deus, a fim que Ele multiplica o dom, o sim da vida de cada um de nós. Amém?